Shalom a todos, paz, glória a Deus e aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal do YouTube, do Facebook, de qualquer outro grupo, onde chega esse vídeo, compartilha, a gente precisa pregar o evangelho e eu prego o evangelho, gente. O que a igreja está fazendo aqui na Terra? Para quê? Qual a missão principal da igreja aqui na Terra? Pregar o evangelho. Se não está pregando, não está fazendo a principal missão. Então, isso aqui é o evangelho. Se você compartilha um vídeo do evangelho, seja ele a Bíblia falada, seja falada assim por alguém pessoalmente igual eu, seja aqueles do YouTube, audiobook, audiolivro, livro, ok? Bíblia falada, qualquer um evangelho que você está compartilhando, gente, você já está colaborando para que as pessoas conheçam o evangelho. As nações que são liberais para pregar o evangelho, Itália, América do Sul, do Norte, tem a liberdade ainda. Estão ameaçando, querendo tirar, mas tem. Se Deus não querer que tira, não vai tirar, ok? Fique em paz. Tem gente que já começa a sofrer antes do tempo. Vai proibir de pregar o evangelho, vai tomar as Bíblias. Calma, gente, nem chegou ainda. Você nem sabe se vai estar vivo lá no dia que isso acontecer. Pai, misericórdia. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos ver hoje. Como é que tá o seu dia? Hoje, por exemplo, meus netos estão de férias, foi para casa do papai e eu tô aqui, na graça de Deus, lendo a Bíblia. Deus seja louvado. Vamos lá? O último capítulo. Ai, Senhor, que nada atrapalhe, em nome de Jesus. Do Evangelho de João. Hoje, 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Vamos ler? Já vimos que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já tinha encontrado com as pessoas, já tinha dado autoridade, já tinha feito sinais. Ok? Vamos lá. 1. Não, Evangelho 21, 1. 21, final. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez. Ele se manifestou primeiro para os discípulos. Não, primeiro ele se manifestou para Maria Madalena. Depois ele se manifestou para os discípulos. E depois ele se manifestou para todos os discípulos, onde que estava o Tomé incrédulo, ok? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíade. E manifestou-se deste modo. Okay? Aí os discípulos já não estavam mais presos, já estavam lá no mar de Tiberíades, aí glória a Deus e aleluia, e Jesus ressuscitou, e o povo estava tentando esconder, dizendo que roubaram o corpo de Jesus, sendo que os próprios discípulos de Jesus estavam tudo desesperados atrás do corpo dele, e nem acreditou que ele tinha ressuscitado. Enquanto ele não apareceu conversando com eles, eles não acreditaram. E o povo lá tentando, os principais fariseus, sacerdotes, os líderes de Israel daquela época, tentando esconder que Jesus ressuscitou, arrumando mentira, pagando as pessoas para mentir. Quando eles estavam lá ocupados, eles sabiam assim, o inimigo vai ocupar com essas coisas. É tentar arrumar alguém que minta, né? É o pai da mentira. Quem é seguidor, toma cuidado. Tem muitas pessoas que amam mentir. Cuidado. Você ama mentir, você ama o espírito do outro. Vamos lá? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Vamos ver. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Tinha bastante gente ali, ok? Disse-lhes Simão Pedro. Simão Pedro sempre falava mais que os outros, sempre. Como que será que Simão Pedro lá no céu? Vamos lá. Senhor Jesus. Se bem que eu sou uma pedra. Vamos lá. Sou mais ou menos. Não, eu sou Pedro, nem Pedro, nada. Eu sou algumas características. Vamos lá. 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe
Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Lembra? Eles tinham que trabalhar, o mestre já ressuscitou, mas a gente tem que trabalhar. A gente ainda está na terra e precisa comer. Pois é. A não ser que a sua missão é só pregar o evangelho igual o Senhor Jesus e os apóstolos fizeram. Depois os apóstolos, eles ficaram só pregando o evangelho. Aliás, eles não negavam trabalhar não, mas as pessoas preferiam sustentar eles para eles continuar pregando o evangelho, ok? Embora muitas vezes eles eram sustentados na cadeia pelo Estado. Vamos lá. Então eles foram pescar, não pegou nada. O mestre não apareceu mais. Peixe a gente não pega, já começou a incredulidade gerar, né? Que a gente é assim, quando tá tudo bem, a gente tem fé. Todo mundo tá... Quando as coisas não tá bem, você pegar uma lupa pra você achar onde tá a sua fé. Vamos lá. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Então, o Senhor Jesus, ele estava diferente depois da ressurreição, gente. Ou ele apresentava diferente mesmo de propósito, não sei. Que eles nunca reconheciam o Senhor Jesus. Com certeza as vestes não eram mais as mesmas. Ok? Eu creio que até a aparência física dele estava mais perfeita depois da ressurreição. Então vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Não. Noite inteira, Jesus não apareceu mais. Noite inteira, como é que a gente vai sustentar nossas famílias? Não pegamos nada. Sei Jesus ali controlando. Eles não vão pegar nada essa noite, porque eu vou fazer uma surpresa para eles amanhã cedinho. E o Senhor Jesus chega, tá ali. Filhos, não tem nada para comer? Não, nós não pegamos peixe, Jesus não sei cadê. Aos 6. Aí disse ele, que Jesus, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram, porque desceu o mestre. É melhor obedecer ele, porque já tinha levado tanto fora. Falou, não, vamos obedecer ele. Não discutiram, não. Aqui, pelo menos nesse evangelho, não discutiram. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia puxar por causa da grande quantidade de peixe. O Senhor Jesus deu ordem aos peixes, vocês vão ficar naquele canto ali. Quando eles vêm com o barco, você fica ali. Daquele lado, do lado direito do barco. Os peixes obedeceu, tá tudo lá. Deus é Deus. Jesus é Deus. O Pai sempre estava atuando no Filho. Agora o Filho estava ressuscitado. Agora o Filho recebeu sua glória de volta. Vamos lá. Disse-lhes ele, lançai a rede, e à direita do barco e achareis. E eles lançaram, puxaram. Era tanto peixe, gente, eles não conseguiam puxar a rede de tanto peixe que tinha. Peixe grande. Uma quantidade grande de peixe que tinha. Okay? O 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, que é o mesmo escritor do evangelho aqui, disse a Pedro, Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor. Ó. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Entendi muito aqui a frase, mas Senhor. Entendi. João reconheceu Jesus. E ele falou, Senhor, Adonai, que ele chamava Jesus de Adonai, ok?
Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, que era Adonai, Jesus, Yeshua HaMashiach, quando Pedro viu, João reconheceu. Pedro não tinha reconhecido ainda. Mas quando Pedro viu que era o Senhor Jesus, cingiu, colocou uma roupa, uma capa, uma coisa ali que estava no barco, com a túnica, que foi a túnica, cingiu se cobrir, gente. Cingiu com a túnica porque estavam despidos e lançou-se ao mar. Ele estava só com as partes de baixo, estava no mar pescando, né? Molhava tudo. Mas ele vestiu a roupa, pulou no mar, mas pulou ali, do barco para sair para fora, né? Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Então, o barco não tinha nem chegado ainda na beira da praia. Quando Pedro percebeu que era o Senhor Jesus, ele já se cobriu, começou a nadar e saiu fora do mar, e o pessoal via com o barco carregando os peixes, ok? Mas outros vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, que eu não sei o que é isso, ok, gente? Mas vamos lá. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Jesus já tinha preparado o café da manhã. Ou 10. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. 101, 5, 3. 153. Tem muito número na Bíblia, viu, gente? 153. 153. Sabe quando dá 153? Dá 9. É o último número inteiro, sozinho, né? Depois do 10 já tem que pôr o 0, 11 aí por diante, né? Vamos lá. Então Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Jesus protegeu até a rede para que não estourasse. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Quem és tu? Já sabia que era o Senhor. Aleluia. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Já era a terceira vez, ok? Depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, depois comeu, tomou café, tudo direitinho, mas Jesus ainda precisava conversar um assunto com Pedro, que ele ainda não tinha conversado, já tinha aparecido 3 vezes e ainda não tinha conversado um assunto com Pedro, ok? Isso Jesus está preparando para a hora certa. Então o Senhor Jesus, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mim mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele amava o Senhor Jesus falou para ele não ir atrás dele, ele teimou e foi. Depois chegou lá, não aguentou, negou. Ele falou: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeirinhos. Ah, ok, você me ama então? Olha, Pedro, não estou dizendo que Jesus falou isso. Talvez eu falava: olha, Pedro, tu me negou lá, já te perdoei porque eu falei para você não ir lá. Mas agora, para provar que tu me ama mesmo, você vai cuidar
dos cordeirinhos, dos salvos, daqueles que vão se converter. Tornou a perguntar, então ele falou, apareceram meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas. Ok, gente? Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, pastorei minhas ovelhas, meus cordeirinhos, minhas ovelhas. Perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Aí Pedro já estava, meu Deus, e agora? Será que ele não está acreditando em mim? Perguntou a terceira, era o terceiro encontro, ele perguntou a terceira vez e João negou 3 vezes e é tudo de 3 aqui, gente. Perguntou-lhe a terceira vez, Simão, filho de João, amas-me tu? Não, é amas-me, só amas-me, ok, gente? É que quando fala amas, já tá falando tu. Que a gente não usa o tu, a gente inventou o tal de você e não usa o tu, né? Mas se você falar, não é você me ama, tu me amas, esse é o correto português, tu me amas. Vamos lá. Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu fracassei, tu sabes que eu fiquei com medo de Deus me matar ali, me prender, tu sabes que eu fui ali tentando ver se eu conseguia te tirar daquele local. Mas eu te amo, Senhor. Eu sei que eu dei a mancada, mas eu te amo. Então ele falou, respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro falou pela terceira vez. Já estava triste já de responder, porque, será que ele não está acreditando em mim? Será que é porque eu neguei ele? E aí ele foi responder, tu sabes que eu te amo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor, independente de eu falar que eu amo ou não amo, o Senhor sabe se eu amo ou não, ok? Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, tu mesmo vestia a tua roupa, andavas por onde queria, e ia por onde você queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Então Pedro ia ficar velho. E te levará para onde tu não queres. Ok? Eu não sei qual ano exatamente a morte de Pedro. Uns acham que foi 37 anos, parece, depois da morte do Senhor Jesus. Pedro ali provavelmente era o mais velho do grupo, provavelmente mais velho aqui que o Senhor Jesus, né? Então, Pedro, não sei se ele morreu com que mais de 70 anos, 80, eu não sei, porque aqui o Senhor Jesus fala que ia chegar um tempo que os outros iam vestir ele, ok? E falou, então Pedro já entendeu, então tudo que Pedro passou na vida, ele já sabia que ele não ia assim morrer ainda, enquanto ele estava podendo vestir a roupa dele, ele sabia que ele ainda não ia morrer, porque o Senhor Jesus falou que depois a pessoa ia vestir ele. Quando ele fosse velho, a pessoa que ia vestir ele, ok? Ia levar ele para lugar que ele não queria. Talvez levar ele para Roma, porque diz que ele morreu em Roma. Talvez ele nem queria ir para Roma. Levaram ele. E ele acabou morrendo em Roma. O Nero mandou matar ele, crucificado. Ele falou, então me crucifique cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de ser crucificado igual ao meu Senhor. E o apóstolo Paulo foi decepado o pescoço igual João Batista, porque Paulo era romano e não podia ser crucificado, ok? Mas diz que eles morreram na mesma época por perseguição lá do Nero, acho mais ou menos que já no ano
37 anos depois da morte do Senhor Jesus, mais ou menos, gente. Vamos lá, vamos continuar lendo. Eu sei que ele já estava velho. Pedro morreu já velho, viu, gente? Porque a Bíblia fala que as pessoas que iam vestir ele, levou ele para onde ele não queria. Se levaram para morrer em Roma, a história conta que morreu em Roma, que na Bíblia não está escrito. Vamos lá, o 19. Ora, isto ele disse, significando que, com morto havia Pedro de glorificar a Deus, e havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Então, o que eu queria dele? Que ele cuidasse da igreja de Cristo e que ele ia ter uma morte que eram as pessoas que decidiam, né? Ele ia para lugares que já não era mais ele que ele escolhia, já eram as pessoas que já vestiam ele, então ele morreu velho. Pedro morreu velho, porque provavelmente ele já veio com uma certa idade de seguir o Senhor Jesus. Vamos lá. Havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me, e Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, okay? O mesmo que na ceia reclinou a cabeça para falar quem era o traidor, lembra? O mesmo que na ceia recostaram a cabeça, o peito de Jesus e perguntou, Senhor, quem é que te trai? Okay? João era assim, bem mais novo que o Senhor Jesus. É como assim, acho que eu vou ter que abrir a porta. Já vou logo ali pro telefone que eu vou ter que abrir a porta. E depois eu ver se eu volto a terminar. Que vai tocar o telefone aqui. Vou abrir. Espero que não toque mais no telefone, que eu já abri. Ah, pronto. Eita. Vou ver aqui se eu termino, consigo terminar. Já abri a porta, porque só tem eu em casa, gente. Tem que abrir a porta. Aí antes de tocar essa campainha eu fui abrir. Então vamos lá. Então o João, que eu falei que era bem mais novo que o Senhor Jesus, era como se fosse... não sei, gente, aquela pessoa mais nova que você trata como um sobrinho, um filho, sei lá. O irmão mais novo. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus, Senhor, eu não acredito, vou ter que abrir a porta de novo, porque eu esqueci. Ai, meu pai do céu, eu vou ter que fazer outra live. Toda vez que a gente abre a campainha, abre o portão do interfone, a gente tem que também abrir a porta. E eu tinha esquecido de abrir a porta. Vamos ver se aqui. Deixa eu ver quantos. Vamos ver quantos versículos tem aqui. Ah, tá pouquinho, tá acabando. Desculpa aí a distração. Estão vendo a minha rotina, mas eu tô na casa da minha filha. Porque só tá eu aqui e ela. O pessoal tá de férias. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus, Senhor, e deste que será? E respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso. Ok? E aí as pessoas falam assim, mas peraí, quando foi que Jesus veio? Ele falou para João, você vai ficar até eu vir.
Para quem que o Senhor Jesus ia vir? O Senhor Jesus veio, apareceu para Paulo. Mas essa vinda do Senhor Jesus era uma vinda especialmente para João. Quando foi? No Apocalipse. Na ilha de Patmos, quando João estava preso, o Senhor Jesus veio para ele. Se eu quiser que ele fique vivo até eu vim trazer essa revelação para ele, Pedro, vai cuidar das suas ovelhas, das minhas ovelhas, aliás. Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Esse daí, deixa comigo, que eu sei o que vou fazer. Cada um tem a missão sua é essa, Pedro, é cuidar da igreja que vai iniciar. E esse daí, eu tenho uma revelação para ele, ele vai ficar até eu vir trazer a revelação, ok? Então o Senhor Jesus falou, porque aí o Pedro perguntou o que seria de João, e o Senhor Jesus respondeu-lhe, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer, Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tu tens tu com isso. Tá? Porque Pedro ia morrer primeiro que o Senhor Jesus, Pedro ia morrer primeiro que João, mesmo porque Pedro já era muito mais velho que João, ok? Acho que talvez João tivesse idade de filho de Pedro, ok? E o Senhor Jesus veio para João já velhinho lá na ilha de Patmos trazer a revelação do Apocalipse, ok? Agora vamos ver aqui o 24, tá acabando, glória a Deus, aleluia, com muita distração, mas é um capítulo especial. 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o que é esse discípulo? João. Ele está falando, esse é o discípulo que ele falou, e provavelmente acho que o evangelho foi escrito primeiro que Apocalipse, né? Depois o Apocalipse foi escrito. Então, ele estava falando, ó, aqui, ó, esse 24 de João 21, último capítulo do Evangelho de João 21. Do Evangelho de João é o último capítulo, ok? O 21. Agora, versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberia os livros que se escrevessem. Ok? Então, algumas coisas foram anotadas. Isso acredita no que está na Bíblia. Isso acredita. Aí se Deus... Igual já apareceu um monte de livros lá na caverna. Aí Deus permite que alguém ache mais coisa escrita da época de Jesus, da época dos apóstolos. Eu não creio. Gente, seja um pouco inteligente, né? Se a própria Bíblia está falando que tem, é porque tem. Para com isso. Tem gente que adora a escrita. Ela não adora Deus, ela adora a escrita. A escrita virou ídolo para ela. Porque ela só crê na escrita. Se não tiver escrito, eu não creio. Você tá igual Tomé. Se não pôr a mão no buraco, não creio. Então você não tem fé. Vamos lá? E aqui, ele falou, esse testemunho é verdadeiro, né? O próprio João. Agora termina com 25. E ainda muitas outras coisas que eu já li também, só estou repetindo. E ainda muitas outras coisas. Existem muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fosse escrita uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberia os livros que escrevessem. Então, finalizou aqui, glória a Deus, aleluia. Então, gente, pois é isso, eu tô falando muito então, né? Mas, é porque eu lembrei daqueles livros lá que foram achados. Então, foram achados aqueles livros lá, que prova muita coisa da existência do Senhor Jesus, do livro de Isaías. Tem tanta coisa vai saber o que está escondido ali, gente. Vai saber o que não querem nos dizer, né? Sobre o Senhor Jesus de Nazaré. Coisas boas, não é coisa ruim, não é coisa boa. Porque quem pegou os livros não foi cristão nem messiânico que pegou esses rolos, ok?
Mas eu ouvi dizer que tem mais coisa escondida, que quem sabe, de repente, não acha mais coisa. Mas você vai ter aquele incrédulo que não vai acreditar, e paciência. Deixa o Tomé de lado, siga com Jesus. Deixa o Tomé só acredita no que está escrito. Se não tiver escrito, ele não acredita. Porque o Tomé é assim, só acredita se pôr, né? É o Tomé. Eu acredito, se aparecer mais coisa por aí que não é contra o evangelho, eu acredito que é coisa que Jesus fez, sim. Ok, Pai, shalom, shalom.